como eu disse, eu quero fazer um vídeo extra sobre unitarianismo, já que a crença unitária crê que existe um Deus e crê que esse Deus criou Jesus Cristo, né, e enviou Jesus a essa terra. Eu quero ler um texto que se encontra no primeiro volume dos Pais Apostólicos, né, da editora Paulo, né, sobre a patrística, na carta ao pastor de Hermas, quinta parábola, e o capítulo 55. Eu achei esse texto bem interessante, tá bom? Diz assim: escuta a parábola sobre o jejum. Um homem possuía um campo e muitos escravos, e mandou plantar uma vinha numa parte do campo. Ele escolheu um servo muito fiel e estimado, e chamou e lhe disse: toma conta desta vinha que plantei, e durante minha ausência coloca as estacas. Não faças mais nada na vinha. Observa esta minha ordem, e serás livre na minha casa. Então o senhor do escravo saiu de viagem. Depois que partiu, o escravo tomou conta e estaqueou. Tendo terminado de estaquear, viu que a vinha estava cheia de mato. Então refletiu e disse: já executei a ordem do senhor. Agora capinarei a vinha, pois capinada ficará mais bela e, não sendo sufocada pelo mato, produzirá mais fruto. Decidido, capinou a vinha e arrancou todo o mato que havia nela. Sem o mato que a sufocava, a vinha ficou mais bela e florescente. Depois de certo tempo, o senhor do campo e do servo voltou. Foi até a vinha e, vendo que estava muito bem estaqueada, capinada, o mato extirpado e que as videiras floresciam, ficou muito satisfeito com o trabalho do escravo. Chamou então seu filho amado, que era o herdeiro, e seus amigos conselheiros. Disse-lhes o que ordenara ao escravo, e tudo o que ele vira executado. Eles se alegraram com o escravo, e por causa do testemunho que o patrão dera dele. Então o patrão lhe disse: prometia liberdade a esse escravo, se ele executasse a ordem que lhe dera. Ele não só executou a ordem, mas fez bom trabalho na vinha, e isso me agradou muito. Portanto, como recompensa do trabalho que ele realizou, quero que seja herdeiro junto com meu filho, porque teve uma boa ideia, e ao invés de descartá-la, a realizou. O filho do Senhor aprovou a intenção de designar o escravo como seu co-herdeiro. Alguns dias mais tarde, o patrão dava um banquete e enviou muita comida do banquete ao escravo. Este aceitou a comida que o Senhor lhe enviara, reteve o suficiente para si e distribuiu o resto a seus companheiros de escravidão. Os companheiros o receberam, se alegraram e começaram a rezar para que ele, que os tratara tão bem, recebesse ainda mais favores. Vamos passar aqui. Ainda mais favores do Senhor. O Senhor soube de tudo o que acontecera e de novo se alegrou muito com a conduta do escravo. Chamou novamente os amigos e o filho e contou-lhes a respeito da atitude do servo quanto à comida recebida. E eles concordaram mais ainda que o servo se tornasse herdeiro juntamente com o filho do Senhor. Bom, isso no capítulo 55. Então, esse tal de Hermas, ele pergunta ao anjo o que significa essa parábola, né? Então o anjo, no capítulo 58, ele vai explicar cada elemento da parábola e olha que interessante. Ele continuou: já te disse, e não faz muito, que és esperto e ousado para pedir explicação das parábolas. Como és tão perseverante, vou te explicar o sentido simbólico do campo e de tudo mais que o acompanha, para que possas explicá-los a todos. Escuta, portanto, e compreende. O campo é este mundo, e o dono do campo é aquele que criou todas as coisas, que as organizou e lhes deu força. O Filho é o Espírito Santo, e o escravo é o Filho de Deus, ou seja, Jesus. As videiras são o povo
que ele mesmo plantou. As estacas são os santos anjos do Senhor que protegem o seu povo. O mato arrancado da vinha são as iniquidades dos servos de Deus. A comida do banquete que ele enviou ao escravo são os mandamentos que ele deu por meio de seu filho. Os amigos e conselheiros são os primeiros santos anjos criados. A viagem do Senhor é o tempo que resta para a sua parousia. Eu lhe perguntei: Senhor, tudo isso é grande, admirável e glorioso. Como poderei, Senhor, compreender essas coisas por mim mesmo? Nenhum outro homem, ainda que fosse muito inteligente, poderia compreendê-las. Explica-me ainda, Senhor, o que vou perguntar. Ele disse: se desejas alguma explicação, podes pedi-la. Eu perguntei: Senhor, por que o Filho de Deus aparece na parábola na forma de escravo? Aí agora ele vai explicar. Ele respondeu: escuta, o Filho de Deus não aparece sob forma de escravo, mas com grande poder e soberania. Eu disse: como, Senhor? Não compreendo. Ele continuou: porque Deus plantou a vinha, isto é, criou seu povo e entregou a seu Filho. E o Filho estabeleceu os anjos sobre eles para guardá-los individualmente. Ele próprio purificou os pecados deles, trabalhando muito e suportando muitas fadigas, pois ninguém pode capinar uma vinha sem trabalho e fadiga. Ele, portanto, tendo purificado os pecados do povo, ensinou os caminhos da vida, dando-lhes a lei que recebera de seu pai. Observa que ele é o Senhor do povo, porque recebeu todo o poder do seu pai. Escuta, porque o Senhor nomeou seu filho conselheiro e os anjos gloriosos para decidir a herança que deveria ser dada ao escravo. Deus fez habitar na carne que ele havia escolhido o Espírito Santo pré-existente que criou todas as coisas. Essa carne em que o Espírito Santo habitou serviu muito bem ao Espírito, andando no caminho da santidade e pureza, sem macular em nada o Espírito. Ela se portou digna e santamente, participou dos trabalhos do Espírito e colaborou com ele em todas as coisas. Comportou-se com firmeza e coragem, e por isso Deus a escolheu como companheira do Espírito Santo. Com efeito, a conduta dessa carne agradou a Deus, pois ela não se maculou na terra, enquanto possuía o Espírito Santo. Ele tomou então o Filho e os anjos gloriosos por conselheiros, para que essa carne que tinha servido ao Espírito irrepreensivelmente obtivesse um lugar de repouso e não parecesse ter perdido a recompensa pelo seu serviço. Toda a carne em que o Espírito Santo habitou e que for encontrada pura e sem mancha, receberá a sua recompensa. Aí tens a explicação dessa parábola. Ou seja, existe um Deus, criador de tudo, existe o Espírito Santo, segundo o relato, tá? Segundo o pastor de Hermas. Existe um Espírito Santo, que é o Filho, que é o herdeiro desse Deus. E o escravo é o corpo de Jesus que recebe o Filho, o Espírito Santo. Jesus ele é exaltado porque, enquanto receptáculo do Espírito Santo, foi um bom receptáculo. Ele fez tudo aquilo que o Espírito Santo o impulsionou a fazer. E por ser um bom receptáculo e fazer tudo aquilo que o Espírito Santo o impulsionou para fazer, após a morte dessa carne, por essa carne carregar bem o Espírito de Deus, o Filho de Deus, Deus então exalta essa carne chamada Jesus Cristo. Então, eu peço e sugiro que vocês leiam, não somente o pastor de Hermas, né, mas esse primeiro volume da Patrística dos Pais Apostólicos, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, são escritos maravilhosos e abre a mente da pessoa. Então, eu achei interessante esse relato. Não sei se você também achou interessante, mas se achou, comente, compartilhe, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo extra. Deus abençoe e até o próximo vídeo.